Perfeito. Bom dia, pessoal. Meu nome é Bruno. Hoje eu vou apresentar a respeito do módulo de relatórios do OpenMon, né? Frisando quais são os tipos de relatório e como extraí-los, né? Aqui eu tenho um pequeno sumário. Né? Quem baixar posteriormente essa apresentação pode se guiar um pouquinho melhor. Né? São os tópicos que eu vou estar passando. Então, uma pequena introdução, né? Aqui eu coloquei a descrição do dicionário, do relatório, né? É um substantivo masculino, em que basicamente se resume a exposição pela qual uma pessoa apresenta o essencial de sua própria atividade ou de um grupo ao qual ela pertence. Tá? Geralmente, né, quando nós falamos, né, ou pelo menos eu escuto sobre relatórios, eu penso em papelada, em alguma coisa escrita, alguma coisa complexa de se consumir, né? Geralmente, muita informação, muitos arquivos, etc. A ideia do OpenMon é justamente o contrário. Nós fazemos mais um dashboard, né? Um relatório que seja consumível, que seja de fácil acesso, e etc. Tá bom? Mas qual que é o intuito, qual que é a importância de um relatório para TI, tá? Os relatórios de TI são essenciais porque eles evidenciam a eficácia, a eficiência da gestão no seu ambiente como um todo. Tá? Então, eles são uma maneira mais simplificada de acompanhar as metas e os resultados que são obtidos. Então, eu diria que são parceiros bem importantes aí de toda a gestão da TI, né? Aqui eu coloquei os tipos de relatórios disponíveis no OpenMon, tá? São os 4 tipos mais básicos, assim, né? Que são o relatório de SLM, que é o gerenciamento de nível de serviço. Tem o relatório de disponibilidade, o relatório de capacidade e performance e o sumário de alertas. Tá? O relatório de SLM, né, ou, com perdão da pronúncia, é o Service Level Management, ou gerenciamento de nível de serviço. Tá? Ele verifica se o SLA está sendo cumprido de acordo com o esperado. Né? Aí, caso o SLA esteja abaixo desse número, né, do SLM, é entendido que o acordo de serviço está sendo desrespeitado, né, não está sendo cumprido, etc. Então, esse relatório, na realidade, a interface desse relatório, assim como bastante, na realidade, a maioria dos relatórios do OpenMon, tá? Eles estão usando atualmente a tecnologia Flash. É importante frisar isso, a Adobe Flash. Só um momentinho. E é uma tecnologia que ela vai ficar obsoleta. Na realidade, em dezembro, está marcado para dezembro desse ano. Mas essa tecnologia está sendo substituída aos poucos por uma tecnologia mais recente, né, pela interface do OpenMon. Então, mais ou menos até esse switch, né, essa troca vai acontecer mais ou menos até a metade do ano. Né? Também existem já, por exemplo, como informado na apresentação do dia anterior, pelo meu colega, existe o aplicativo do OpenMon, que é o OpenMon Desktop, e ele está sendo produzido em Adobe Air, por exemplo, justamente porque o Adobe Flash está se tornando obsoleto. Né? Através desse aplicativo é possível acompanhar dashboards e, né, ter uma visão praticamente total do OpenMon através desse aplicativo, que é para Linux, Mac e Windows. Né?
Mas o que é um SLA, né? Muitas vezes a gente escuta bastante falar, tem uma ideia, mas não sabe exatamente, né? O SLA, ou Service Level Agreement, né? Ou Acordo de Nível de Serviço, é um contrato de entrega de serviços entre duas partes, tá? Aí eu coloquei como exemplo aqui, geralmente os provedores de internet eles possuem SLA que garante a disponibilidade mínima dos links, certo? Isso é bem comum, né? Provedores de internet é bem comum o gerenciamento de SLA, eles têm um cuidado bem grande com isso, tá? Mas por que ter um relatório de SLM? Qual que é o intuito? O relatório de SLM ele é um indicador que não serve somente para as áreas internas, mas também para os controles de fornecedores da empresa. Tá? Eles são bem importantes para o acompanhamento do cumprimento do SLM e para eventuais multas e reembolsos caso haja inadimplência, certo? Como citado no exemplo, isso é bem comum nas empresas de internet, os provedores de internet. Né? Aí aqui eu tenho a interface no Opemon. Tá? Aqui vocês podem ver que é o tipo de relatório, certo? Nós temos relatório anual, o ano pertinente a esse relatório, o corte de tempo e o tipo, né? A maioria dos relatórios do Opemon eles se baseiam em dois tipos, né? O simplificado e o detalhado, certo? Aí, por exemplo, aqui nós temos as quebras de SLA justificadas, como ok, isso é uma coisa bem interessante de frisar. Em praticamente todos os relatórios nós temos essas duas opções aqui, que são agendadas, né? As paradas agendadas como ok, e os SLAs justificados como ok. Tá? Aqui nós temos os objetos que você vai querer tirar o relatório, seja ele um host, um serviço, etc. E aqui os tipos de serviço, né? Notem que aqui todos os relatórios também possuem essa caixa de enviar por e-mail, né? Que nada mais é do que o adiantamento de você baixar aquele arquivo, né? Todos os relatórios, eles possuem uma opção para você tanto baixar como PDF quanto como Excel. E ao invés de você estar baixando esse arquivo, enviando por e-mail, o Opemon ele faz isso para você. Você só seleciona os contatos que já foram pré-salvos no Opemon, né? E aí ele envia esse relatório para esses contatos no momento que você desejar. Ok? Aqui eu tenho um exemplo de relatório, tá? Aqui notem que eu usei o host do nosso Google Suite. Aqui eu usei o serviço de latência dele, por exemplo. Certo? E aí, aqui eu tenho modelo qual a porcentagem de cumprimento do SLA, né? Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Compartilhar a tela do meu navegador aqui. Aqui. Certo? Aqui eu vou em relatórios SLM, tá? Aqui eu vou colocar anual, o ano atual. O corte de tempo eu vou colocar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? A gente também tem outras opções aqui. Isso pode ser configurado no Opemon. Eu vou colocar o tipo detalhado. Tá? E aí eu vou selecionar aqui, colocar um serviço específico, aí selecionar o host. Selecionar esse mesmo host, eu posso tanto clicar nessa seta quanto dar um duplo clique no serviço e ele já vem para cá. Aí eu vou aqui em gerar, ele carrega, demora um pouquinho. E aqui eu tenho, por exemplo, a latência. Desde janeiro até maio, nós podemos ver que ele teve uma queda de 0.024 até 0.020 de latência. Na realidade, 0.018 de latência, né, com esse check ping, né?
Então, aqui nós temos o que seria o SLA definido, tá? Né, o cumprimento, ou seja, 99% ele já entraria em alerta e até 96% esse SLA pode ser cumprido, ou seja, eu tenho uma margem de 4% de displicência, de indisponibilidade, já foi pré-definida também, tá? Isso aqui também pode ser pré-configurado. Notem que aqui eu tenho o ícone do PDF, vocês conseguem ver na parte inferior esquerda. Eu posso baixar esse relatório aqui, certo? E voltar aqui também. Perfeito. Apresentação. Perdão. Eu tenho aqui agora o relatório de disponibilidade, né? O relatório de disponibilidade, ele permite a análise de problemas que já ocorreram, certo? Um uso bem interessante dele é ajudar a identificar os períodos de indisponibilidade dos equipamentos, sistemas, dos próprios serviços que a TI entrega e monitora, né? Ele ajuda a identificar pontos críticos na infraestrutura. Tá? Essa interface ela também utiliza o Adobe Flash Player, certo? Mas por que ter um relatório de disponibilidade, né? Ele permite que nós analisamos situações em que os problemas aconteceram, qual que foi o período, a recorrência, qual que é a correlação entre determinados problemas, certo? Então, como um exemplo, né, nós do suporte trabalhamos bastante com troubleshooting. Então, em determinado momento, por exemplo, eu já utilizei um relatório de disponibilidade de certos serviços como parte do troubleshooting, na realidade, para ajudar a chegar numa causa raiz de um problema, certo? Então, é um relatório bem útil, na minha opinião, um dos mais úteis do Opemon, em que você pode tirar ele periodicamente, você pode, enfim, né? É muito interessante, certo? Novamente aqui eu tenho interface, certo? O tipo de relatório, como eu falei, ele se define em dois tipos, o simplificado e o detalhado. Tá? Eu tenho período, que é essa checagem, no caso que ele vai coletar esses dados, né? São, no caso, aqui está como as últimas 24 horas, o corte de tempo e o objeto, seja ele um host, um serviço, etc. Tá? E aqui, novamente, aquela caixinha que seria os objetos e o que você quer tirar o relatório. Certo? Notem também que nós podemos enviar os relatórios por e-mail. Aqui é um modelo de relatório. Tá? Eu utilizei o mesmo serviço, tá? latency_apis.google.com. E aqui é muito interessante que ele nos dá um gráfico, né, informando qual foi o período que ele ficou disponível, quando ele gerou alerta, e aqui o histograma de alertas, né? E aqui, novamente, é o Opemon seguindo a base de cores, como OK, crítico, alerta, certo? E aqui nós temos umas siglas aqui que mais tarde eu vou explicar para vocês quando eu estiver ali no ambiente. Tá. Utilizar aqui o exemplo. Novamente aqui, certo? Vou colocar detalhado, tá? As últimas eu vou colocar no último mês. Corte 24/7. E eu vou selecionar um serviço. Aí eu vou colocar o Google G Suite. E aqui, latency, underline APIs.
certo? Aqui eu tenho algumas opções avançadas, tá? Como o threshold, incluindo soft states, né? Quem esteve presente na apresentação de ontem, né? Nosso colega Daniel, ele explicou bastante o que é o hard e soft state, né? Ele exemplificou bem. E aqui, novamente, aquelas duas opções de agendadas como ok e as SLAs justificadas como ok. Tá? Aqui eu vou gerar relatório. Tá? Notem aqui também, ó, isso é bem importante. Eu posso salvar um relatório, tá? Eu posso salvar esse relatório como modelo. Isso aqui vai ser importante, porque mais para frente da apresentação eu vou mostrar que tem como nós agendarmos relatórios, tá? Uma parte bem interessante aqui. Vou gerar aqui o relatório como exemplo. Ó, notem de novo as tendências, o histograma de alertas, como não teve nenhum alerta, né? Aqui mais para baixo, nós temos alguns alertas, tá? Que na realidade eles retornaram como ok depois, eles foram normalizados, né? Temos um pequena área com as informações detalhadas aqui. E aqui uma parte bem interessante, tá? Bem interessante. Quando se trata de um serviço, por exemplo, você tem um serviço que ele dá bastante problema, você quer identificar um comportamento, uma base, como posso dizer, um perfil de comportamento, né? Quanto tempo esse serviço ele dá problema, quando ele dá problema, né? Isso pode ajudar a identificar falhas. Isso é bem interessante. Ó, eles são valores em minutos. E essas siglas aqui são siglas em inglês para, perdão da pronúncia, mean time between failures, mean time to repair e mean time between system interruptions, né? Que é o tempo médio entre a próxima falha, o tempo médio entre uma falha e outra, o tempo médio para esse serviço voltar a funcionar, para esse serviço ser reparado, né? E o tempo médio entre as falhas em si. Tá? A diferença do mean time between failures e mean time between system interruptions é que o primeiro é a estimativa onde irá ocorrer a próxima falha. E aí o mean time between system interruptions é literalmente o gap, né? É o tempo médio entre uma falha e outra. Né? Então aqui, voltando para... aqui também ele tem um pequeno gráfico informando, né, quanto tempo ele está disponível. Como eu coloquei o corte de um mês, ele ficou disponível 100% do tempo, né? Ele não ficou em crítico, nem desconhecido e nem alerta. Certo? Parar de compartilhar aqui. Perfeito. Aqui eu tenho um relatório de capacidade de performance. Também um relatório muito importante e muito interessante, na minha opinião. Que ele permite que nós gerenciamos a capacidade na infraestrutura de TI. Tá? Ou seja, hardware, software, atendimento de todos os processos, assim, que eles de maneira que não excedam os limites de custos desejados, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês, isso é bem interessante, tá? Esse relatório aqui. Porque, por exemplo, você instalou um servidor e você colocou determinada quantidade de memória RAM nele. Você quer saber se essa memória vai dar conta para os processos que você está utilizando, por exemplo, um OPMON. Né? Você não quer gastar demais com recurso e você também não quer gastar de menos. Né? Você deixa esse servidor rodando, deixa o OPMON monitorando a memória dessa máquina e ele vai poder te informar o quanto por cento, qual que é a média, né, a porcentagem de uso de memória em X tempo, né, X corte de tempo. Ou, por exemplo, né, uma das features mais interessantes do relatório de capacidade e performance é a previsão futura, tá? O OPMON utiliza um
um código, na realidade, né? Ele prevê, tem uma, não chega a ser uma inteligência artificial, mas ele consegue prever, de acordo com, estatisticamente, de acordo com os dados coletados, quando, por exemplo, a memória de um HD vai estourar, né? Ele consegue calcular isso. Eu vou mostrar isso para vocês, algo mais. Tá? Então, o objetivo de um relatório de capacidade e performance é a plena utilização desses recursos para garantir que o atendimento atual das futuras necessidades do negócio. Tá? Perdão, do atendimento das atuais e futuras necessidades do negócio. Tá? Ele é bem importante para evitar as perdas em casos de falha na utilização dos componentes, etc. Tá? A partir desse relatório de capacidade, é possível que nós geramos dados da previsão futura, como eu falei, para identificarmos qual que é o ponto exato de esgotamento de recursos. Tá? Então, ele é bem interessante para nós prevermos, né, se um recurso está sendo bem usado ou não. Aqui nós temos a interface no Opemon, tá? De novo, o layout dele aqui, o período em que ele vai pegar esses dados, o corte de tempo e o objeto, tá? A gente tem, aqui eu usei um nosso Zen Server como exemplo, aqui eu tenho no CPU, aqui eu coloquei o HD, né? Que eu coloquei a partição barra, né, do servidor. Tá? E aqui no relatório em si, ó, notem que toda essa parte aqui é a utilização dessa partição, né? Desde janeiro até maio, né, até o dia atual, que é os dados atuais que ele tem. E logo após ele faz uma previsão, tá? Essa parte destacada em amarelo é a previsão futura, né? Onde aqui ele tem o real uso, né? Os dados reais, e aqui as previsões, ele faz 3 previsões, né? A previsão otimista, que é essa aqui de cima, tá? Uma pessimista, e a realista, que é a média entre as duas, certo? E aqui como exemplo, novamente eu vou compartilhar a tela para vocês. Ó. Aqui eu escolhi o layout padrão este ano, tá? É bem importante que para previsão futura é sempre este ano, este mês, esta semana, e não os últimos, tá? Se você colocar, por exemplo, o último ano, ele não vai conseguir fazer uma previsão futura, porque só vai pegar os dados concretos do ano passado, por exemplo. Certo? Corte de tempo eu vou colocar o padrão 24 horas por dia. E aí eu vou colocar um serviço aqui, tá? Aqui eu posso pesquisar rapidinho nosso Zen Server. E aqui eu vou colocar a partição barra dele. Tá? Aqui eu posso definir a saída, essa parte que é bem importante, ó, as opções avançadas aqui. Onde eu consigo ter várias opções, tá? Aqui o gráfico em porcentagem, ele vai me trazer a porcentagem só do uso. E aqui uma projeção futura, ó, quando nós queremos projetar, e aí eu posso colocar o quanto de tempo, né? Vou colocar aqui 3 meses só, por exemplo mesmo. Tá? Posso agrupar por métrica e também eu posso enviar esse relatório por e-mail, certo? Gerar aqui, novamente, vejam que eu posso salvar, eu posso abrir um relatório salvo, eu posso salvar esse relatório. Tá? Aí, aqui eu vou gerar ele. Demora um pouquinho. Pronto. Aqui é bastante dado para ele pegar. Tá?
Aqui nós podemos ver que até em janeiro, até o final de janeiro, mais ou menos aqui, o dia 30, estava sendo usado 70% da capacidade. Ele teve um salto aqui eu posso selecionar, eu posso, com o mouse, clico e seguro, eu posso selecionar uma determinada área do gráfico e dar zoom. Tá? Aí aqui eu tenho, eu vejo que ele foi usado 90%, e aqui ele chegou a 96%, tá? Se eu coloco aqui limiares, ele me traz, de acordo com o plugin que foi, de acordo com a configuração do plugin, né? O quando que eu vou ter de advertência e quando que eu vou ter de crítico, tá? Aqui nós podemos ver que o uso informou advertência, né? Nós tivemos um alarme aqui de advertência, e aqui nós tivemos o alarme como crítico, porque ele passou de 95%, né? Que é a escala ali, o que foi predefinido no plugin, certo? Aqui eu posso clicar novamente para mostrar menos dados, tá? E aqui, como eu estava falando, tem o real uso, tá, dele. Eu tenho a métrica otimista. Perdão, eu acabei invertendo na apresentação, né? A otimista, na realidade, é de baixo, porque ele vai considerar que vai ser usada a mesma quantidade que está sendo usada agora, né, do HD, ou seja, ele vai continuar aqui em 80%, mais ou menos, né? Aí eu tenho a pessimista, onde ele vai ultrapassar, né? Ele calcula que vai ultrapassar o limite. E a realista, que é a média entre os dois, né? Então, notem que eu posso desmarcar essas opções aqui e deixar somente o uso, por exemplo, somente os dados reais e não as métricas, tá? Por exemplo. Aqui eu consigo ver mais algumas opções de ano, né, qual que é o corte de tempo, certo? Esperar ele carregar. Aqui. E aqui notem que eu tenho também, ó, exportar ele para Excel, PDF e PNG. O PNG ele tira um print dessa parte aqui, certo? Interromper aqui o compartilhamento. Aqui. Eu tenho agora o sumário de alertas, né? O sumário de alertas ele serve para nós visualizarmos quais itens que mais geram alertas no PMON. Isso é bem interessante, tá? Só um momentinho aqui. Vou pegar uma informação. Perfeito. Tá. Ele é um módulo que nos permite gerar uma série de sumários, né, que são baseados na alteração dos estados dos seus alertas, tá? A sumarização, né, a soma, na realidade, desses alertas ali, ele calcula quais serviços, né, qual é o host, qual o serviço está me gerando mais alertas, certo? Ele é um relatório muito interessante. Por exemplo, o meu colega Ednilson, ele vai fazer uma apresentação sobre coleta de dados no PMON, né, onde ele vai passar um pouquinho sobre o sumário de alertas, né. Ele é uma ferramenta bem interessante, porque ele ajuda também com o troubleshooting, né. Ele pode ser usado com a maneira de detectar os possíveis problemas no ambiente, né. Também, assim como o relatório de capacidade e performance, ele pode ser utilizado para detectar possíveis erros em hardware, software, etc., tá? Ajudando na visualização de um comportamento anômalo, de um padrão de comportamento, por exemplo, certo? Então, aqui como relatório, eu tenho novamente
os dois tipos, né? Aqui, ó, um relatório simples e um relatório avançado, tá? Isso é bem importante. Eu vou exemplificar os dois. Né? Aqui, como tipo, ele é pré-definido, são alguns tipos pré-definidos, né? Só vou apagar aqui o que acabei escrevendo em cima, né? E aqui, como relatório avançado, eu tenho qual o tipo do relatório, o período, né? Eu posso definir esse período específico e o número de objetos, tá? O mínimo de objetos são 25, os 25 top, né? Quais os 25 objetos que mais geraram alerta. E aqui eu tenho alguns filtros avançados, né? Por exemplo, eu posso colocar o estado do host, o tipo de estado, o estado de serviço, as paradas agendadas, etc. Tá? Então, aqui eu tenho o sumário simples, tá? São só os 25 hosts e serviços que mais me geraram alertas, né? Notem aqui, ó, o tipo de estado são todos em soft, tá? Porque ele é pré-definido, esse é o relatório simples, ele é pré-definido com o requisito, ele considera tanto soft, os estados soft e hard, né? Então aqui no meu caso ele está pegando só os alarmes em soft state, né? E aqui eu tenho o estado atual daquele objeto. Tá? E aqui no avançado, por exemplo, eu aqui coloquei as últimas 24 horas, tá? Hosts e serviços, aí eu coloquei o tipo de estado somente hard, tá? Somente hard state, ou seja, só tudo aquilo que o Pmon ele checou e realmente deu problema, né? Aí aqui os tipos de host, se ele tá up, for, não alcançável, né? Os estados do serviço, né? Eu coloquei todos os estados. Certo? E aí aqui a gente tem os números de alerta, por exemplo, aqui eu posso verificar que esse host aqui e a utilização da CPU, ela tá me gerando 54 alertas nas últimas 24 horas, tá? Por exemplo. Aqui novamente, compartilhar a tela. Aqui. Tem sumário, tá? Eu vou gerar os últimos 25 alertas. Tá? Eu posso colocar, por exemplo, colocar aqui de host. E eu só gero um relatório simples, onde ele vai me trazer aquela telinha ali. Ó. Ó, e ele já traz, ele é padrão, como os tipos de estado, ele coloca só o soft, os estados do host e os estados do serviço, tá? E aqui ele me traz quais foram os últimos alertas. Tá? Bem simples. Anotem aqui também que eu posso exportar para Excel, né? Aqui no relatório avançado, eu posso escolher quais são os últimos alertas, os maiores geradores de alerta ou de incidentes, tá? Vou colocar quais são os maiores geradores de alertas dos últimos 31 dias. São 25 objetos, né? É o mínimo. Eu posso ir até 200. Aí os filtros aqui. Eu posso desabilitar somente o grupo de hosts, grupo de serviço. Eu posso colocar os tipos de estado. Estado desse serviço. Essas paradas agendadas, novamente, se eu posso considerar como ok ou não. E aí, tipo de estado, aqui eu acho interessante, ó. Posso colocar em hard, porque eu vou saber o que realmente me deu problema. Certo? Aqui eu gero um relatório avançado. Vou guardar um pouquinho. E aqui ele vai me trazer
né, uma grade, uma planilha, com os top 25 que mais geraram alertas, né? Por exemplo, nos últimos 31 dias aqui, novamente eu tenho a data, e novamente eu posso exportar ele para Excel, se eu desejar. Certo? Bem simples, bem direto ao ponto. E aqui eu tenho uma parte bem interessante, tá? Fundamento bem bacana do Opemon, onde eu posso agendar os relatórios, tá? É possível agendar qualquer relatório que ele foi salvo como modelo pelo Opemon, certo? Todos aqueles relatórios que eu mostrei para vocês, eles podem ser salvos como modelo e você pode agendar o envio desses relatórios por e-mail, tá? Ele vai ser enviado para todos os contatos cadastrados no Opemon, que forem previamente selecionados, né? E aí você determina o intervalo de dia, horário, seja ele diário, semanal ou mensal, tá? Aí aqui eu tenho a interface básica, né? É bem simples, é o relatório, qual que é a frequência e horário dele. Tá? E aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Tá? Aqui, ó. Eu vou aqui em adicionar relatório, tá? Eu entro em relatório em agendamento, aí eu tenho, como não tem nenhum relatório agendado, ele não vai mostrar nada aqui. Aí eu posso adicionar ou remover um relatório, tá? Eu adiciono, aí aqui eu tenho os meus usuários, né? Eu posso colocar qual que seria o relatório, foi previamente salvo, tá? Qual que é a frequência, se é diário, mensal, apenas uma vez, qual que é o horário que eu vou receber. Né? E no caso, se eu coloco mensal, eu ainda tenho a opção do dia do mês, né? Qual o dia que eu vou querer receber esse relatório todo mês. Por exemplo, né, o que eu acho interessante fazer um bom uso desse agendamento é marcar para todo o começo do mês você receber um relatório de SLA de todos aqueles hosts ou serviços que são cruciais para o seu ambiente e que você necessita estar monitorando. Né? Por exemplo, você pode também agendar para todo dia, às 8 horas da manhã, você receber um relatório com todos os alertas, os principais alertas do seu ambiente, para você logo de manhã já ter uma ideia das últimas 24 horas, o que aconteceu, qual que seria algum possível problema no teu ambiente já, você já poderia verificar, certo? Então é uma ferramenta muito interessante para você não precisar estar monitorando constantemente alguns serviços cruciais. Você pode simplesmente agendar relatórios, você vai receber esses relatórios por e-mail e quem necessita recebê-los também. E assim pode facilitar muito, né, o gerenciamento do teu ambiente. Tá? Aqui eu coloco algumas referências, né, chegando na parte final da apresentação. Então, aqui eu coloquei nosso blog, nosso KB, tá? São todos links aqui, quem tiver contato, quem tiver acesso a esse PowerPoint vai poder acessar esses links aqui, tranquilamente, tá? E antes de encerrar, vou abrir um tempinho aqui, eu ainda tenho, acho que uns 10 minutos. Abre um tempinho para as perguntas aí, pessoal. Quem quiser fazer perguntas, pode ficar à vontade, certo? Podemos interagir um pouquinho, né? Aqui para se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, pode fazer aqui ou depois pode fazer posteriormente, entrar em contato direto conosco, com o Bruno, enfim, tranquilo. Suporte. Pode me chamar, pode me chamar. Se quiserem aprofundar algum tema, a gente pode marcar uma outra apresentação
uma reunião virtual para entrar em algum detalhe mais técnico, né, mais informal, né, de uma forma mais guiada. Perguntas posteriores serão cobradas, tá, pessoal? Tô brincando. Eu acho que uma coisa muito importante que o Bruno comentou no início, né, nós estamos trabalhando, a equipe de desenvolvimento da UPService está trabalhando, nós vamos mudar essa interface de relatórios para tornar ela mais atualizada, tirar toda essa interface em Flash, e muita coisa vai ser melhorada também em termos de exportação de relatórios, de formato de relatórios, né, para facilitar a vida. Nós vamos dar um grande upgrade nessa interface de relatórios, tá? Isso deve, nossa previsão, deve ser para o início do segundo semestre. A equipe de desenvolvimento está trabalhando nisso para repaginar essa interface toda de geração de relatórios. Tá? Mas estamos aí, se ninguém tem pergunta, nós vamos encerrar, reafirmando que nós vamos enviar essas apresentações, os PowerPoints, né, e as apresentações em vídeo, elas vão ser todas enviadas por e-mail para os participantes, né? Fiquem à vontade para compartilhar também. E perfeito. Agradecer a presença de vocês e ao Bruno pela excelente apresentação. Posso concluir depois? Só tenho claro, está contigo a palavra. Não, só é que é medo de você fechar a apresentação. Mas, enfim. Então, pessoal, como concluindo, né, todo esse pensamento aqui, todos esses relatórios que eu trouxe para vocês, todos os exemplos práticos, né? Cara, sendo bem sincero com vocês, né, o OPMon, ele é uma ferramenta incrível, existem bilhões de possibilidades, certo? Claro que os relatórios, assim, por exemplo, como os dashboards, eles não são o foco, né, entre aspas, do OPMon, mas eles são ferramentas muito importantes para o gerenciamento, tá? Eles, digamos assim, eles agregam bastante valor, né? Eles trazem olhos para o teu ambiente. Uma das melhores maneiras de você tanto saber como está a saúde do teu ambiente, da tua infraestrutura, e de você mostrar isso para outras pessoas é gerando relatórios, gerando dashboards, tá? Então, imagina você como um gerente, né? Tendo milhares de coisas para cuidar do dia a dia, você não poder estar de olho 24 horas no OPMon. Então, você pode agendar um relatório, você pode tirar relatórios recorrentes quando necessário, né? Você pode realizar dashboards com esses relatórios. Então, isso agrega bastante valor, né? Então, é uma ferramenta bem interessante aí, né, que traz bastante maturidade para o ambiente. Então, aqui eu deixo meu contato, tá? Algumas informações minhas aqui, meu e-mail profissional e meu @, nas redes sociais, caso alguém se sinta à vontade querer entrar em contato, sem problema algum. Passo a palavra agora para o Dario para encerrar de fato, certo? Agradeço a presença de todos aí e bom dia, pessoal.